Good morning, bom dia a todos. Deixa eu ajeitar aqui, né? Vamos dar início, né, à nossa aula de hoje. Só um instantinho. Já comecei a gravar. Vou compartilhar com vocês a tela, né? Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o Present Perfect. Falei sobre algumas partículas, né, que recaem muito no Present Perfect, tá? E falando, né, um pouquinho sobre ela, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente iniciar. Só um instantinho. Então, vamos lá. Bom, como eu havia falado nas aulas anteriores, o Present Perfect é aquele verb tense em que ele começa no passado, né, e que ainda ele continua perpendurando no presente, né? E disse também que existem algumas partículas que recaem muito no Present Perfect, né? Que é o already, o just, né? O yet, né? Que são partículas que recaem em frases afirmativas, em frases negativas, né? E aqui eu parei no livro de vocês na página 27. A 26 eu havia corrigido, né? Fiz com vocês na semana passada. Vocês vão colocando as answers, vão colocando as respostas e vão tirando as doubts e as dúvidas de vocês, caso, né, vocês tenham, né? Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho o visor aqui. Enquanto isso, vocês vão me acompanhando. Agora eu vou para a página essa daqui, tá? Que é o number 5. Que é a number 5. Aqui a gente tem os verbos, né? Sleep, que é o verbo dormir. Aqui a gente tem o verbo make, né? Que vai depender aqui da frase, né? Fazer, né? Clean, limpar. Eat, comer. See, ver. E climb, a gente vai ver se é pedalar, né? Ou se é escalar, que acho que é escalar, que tem a ver com a ação que o Cat está fazendo. Daqui a pouco eu vou estar fazendo a chamada, tá, gente? Eu faço sempre a chamada no início e a chamada no final, tá? Não esqueçam de estar enviando o material de vocês. Os alunos que estão me enviando o material, eu estou anotando e dando a pontuação de participação, tá? E os alunos que ainda não me entregaram, não esqueçam de estar enviando para mim. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte. And this exercise, you use a present perfect and the principal verb. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente irá usar esse verb tense, né? Esses verbos aqui, e vai encaixar aqui na frase de acordo com o context, de acordo com o contexto, e vai usar o present perfect. Então, aqui na primeira, vocês vão já botar na resposta, ó. Her apartment, now she can receive
her guest. Então, tá dizendo aqui que ela o quê? Limpou o seu apartamento. Agora ela pode receber a visita. Então, analisando aqui a frase, vocês podem perceber que a ação de ter limpado, né, o apartamento influenciou uma ação no presente. E qual é a ação do presente que influenciou? Em ela receber os convidados. Então, por isso que o present perfect ele é usado para essas ocasiões. Ações que começaram no passado e que vão influenciar no presente. Por quê? Analisando aqui o contexto da frase. Se o apartamento dela não tivesse limpo, ela não poderia receber as pessoas, então ia influenciar a ação que iria acontecer no presente, né? A letter B ficou o verbo sleep, lembrando que quando eu vou passar para o present perfect, eu vou usar o verbo no past. Past é participle, vou usar ele no particípio, tá? Então, particípio do verbo clean é cleaned, né? Lembrando que é um verbo regular, se ele é regular, add. Se ele não for no regular, ele é irregular, então ele vai estar na lista dos verbos. Então, aqui, they are exalted because they, aqui ficou na negativa, né? Haven't slept during the trip. Ou seja, eles estão cansados, né? Eles estão exaustos, porque eles não dormiram durante a viagem. Então, a ação de estar cansado, de estar exausto, foi influenciada por uma outra ação que aconteceu no passado. E essa outra ação no passado foi eles não tendo conseguido dormir na viagem. É por isso que eles estão cansados no presente. Né? I am starving, né? Starving é o verbo faminto, né? Estou faminto. I haven't eaten anything today, né? Ou seja, a ação no presente dele de estar com fome foi influenciada por uma outra no passado. E essa outra no passado ele não comeu nada. Então, isso influenciou para que no presente ele estivesse com fome, com hungry. Que página é essa aí, professor? Oi? Qual foi? Que página é essa aí? Essa aqui é a 20, no livro de vocês é 27, porque aqui na lousa ela é diferente. Mas no booklet de vocês é 27. 27. Então aqui, the cat has climbed the wall, ou seja, o gato escalou, né, a parede, né? Professora, mas aqui não tem nada, não tem outra ação no presente. Pode ser usado aqui no simple past? Nesse caso aqui? Pode. Professora, posso usar no present perfect aqui? Pode, também. Você pode usar os dois verb tenses aqui, porque aqui não tem nenhuma influência no presente, né? Aqui a pessoa só quis dizer que o gato ele tem feito isso com frequência. Ele tem subido no passado e continua, então tem subido, né? Tem subido, tem escalado, né? Também posso traduzir assim. Né? Tem escalado, né, a parede. Então, eu quero dizer que o meu gato ele faz isso no passado e continua fazendo isso. Então, eu posso expressar também nessa maneira, tá? Quando eu quero dizer que isso acontece no passado e continua acontecendo no presente. Quando eu quero expressar dessa forma para quem está me ouvindo, aí eu vou usar o present perfect. Mas, professora, se eu quisesse usar o passado aqui? Sim, poderia usar o passado aqui. Mas quem está ouvindo vai entender que ele escalou e não escala mais. Mas eu não quero dizer isso para o meu locutor, né? Meu locutor não. Para quem está me ouvindo, eu quero dizer que ele continua fazendo essa atitude. Aí eu vou usar o present perfect.
Aqui, we have seen 3 movies this week. Ou seja, nós temos vistos, ou nós vimos também, 3 filmes esta semana. Então, dá para entender que ao longo da semana, ele viu e dá para entender que ele continua ainda vendo o filme. Tenho visto, né? Nós temos, aliás, nós temos visto, né? Então dá para entender que a ação de ver filme vai se repetir in the present, né? Então, aqui ficou we have seen 3 movies this week, né? Aqui Heloise, a última, né? Vai ser made. Has made, porque o particípio do verbo make é made, né? Então, tem feito a colorful, que é colorido, né? Knick-knack, que seria gargantilha, né? Cordão. For her niece. Então, ou seja, que a pessoa tem feito, né, colares, né? Colares coloridos, né? Então, a ação de fazer ainda continua, né? In the present. Aqui na number 6 é para vocês colocarem em ordem. Lembrando, quando eu for fazer isso no inglês, primeiro eu tenho que identificar quem é o subject, quem é os auxiliares, se tiver, no caso aqui vai ter auxiliares, porque a gente vai trabalhando com present perfect, né? Então, quem são os auxiliares, quem são os verb tense e quem são os seus complementos. Primeiro de tudo, analisar se a frase está na negativa, analisar se ela está na interrogativa, analisar se ela está na afirmativa. Tenho que analisar todo o contexto para eu saber unscramble, para eu saber desembaralhar, tá? Aqui é uma question, não é? Então, se aqui é uma question, então eu tenho que começar com have, né? Obviamente, todas as questões aqui são present perfect. Então, ficou have, quem? A pessoa. You, done, né? Ou seja, você tem feito anything, feito o quê? Quem faz, faz o quê? Alguma coisa diferente, this, day. Ou seja, você tem feito alguma coisa diferente nestes dias, né? É uma pergunta. Se é uma pergunta, lembrando, para passar uma pergunta no present perfect, eu vou usar o auxiliar have, né? Vou inverter aí. Por exemplo, se eu falo I have done, essa é afirmativa. Se eu vou colocar na interrogativa, eu vou inverter. Vou botar have I done, né? Eu inverti. Quem vai para frente vai ser os auxiliares, tá? Aqui, eating, que é comido, né? Recently, recentemente. You, pasta. Pasta aqui é massa, né? Tudo relacionado à massa. Have. Então, aqui, como é uma pergunta, então já sei que já tem que ter have no início. Então, have you, você tem eaten, você tem comido pasta, pasta, que é tudo relacionado à massa, recently, ou seja, você tem comido massa recentemente? Ah, professora, mas se eu quiser colocar recently aqui na frente, antes da palavra pasta, está errado? Está. Porque aqui, gente, é um advérbio, ó, ly no final, na maioria das vezes aqui, tá? São advérbios de modo, né? Geralmente os advérbios de modo, eles sempre vêm depois dos substantivos, tá? No português funciona assim e no inglês vai funcionar também, tá? Que é recentemente, tudo que tem no final mente, geralmente ele vem sempre depois do substantivo, porque ele vai expressar o modo em que o outro
acometeu naquela ação aí. Então, por isso que tem que ser depois do substantivo. Aqui é o recentemente, tem que ser aqui no final. Né? Ah, você tem comido recentemente massa? Isso vai funcionar bem no português, mas no inglês não. No inglês sempre vai ser depois do substantivo. Aqui, o que é recentemente? Ter comido a pasta, a massa. Então tem que ser no final. Aqui, a mesma coisa. Aqui você tem o pronome, né, indefinido, né, que é every, né, bowing, né, que é a ação, né, a ação gone, aliás. Então, have you ever gone bowling? Então, aqui o ever ficou bem aqui, tá? Ah, professora, mas geralmente o ever eu coloco sempre entre o auxiliar e o verbo? Sim, a maioria das vezes sim, porque aí tá perguntando alguma vez, né? Aqui você tem o home, homework, né, que é dever de casa, e yet. Lembrando que o yet, ele é uma partícula que ele significa ainda ou já. Geralmente eu uso ele no final de frase, em frases negativas e frases interrogativas. Ele sempre vai ficar no final. Então aqui vai ficar have you done, o que ou seja, você tem feito homework, dever de casa, yet, ainda ou já, né? Aqui no caso é já, né? Nem ainda. Tá perguntando, você já fez o dever de casa ou você tem feito, né? Você já tem feito, né? O dever de casa, mas na hora da tradução você nem vai ler, né? No final já, né? Você vai ler entre a frase na tradução. Por quê? Porque não vai funcionar bem isso no português. Eu botar isso no final. Mas no inglês o yet, na maioria das vezes, ele vai para sua estrutura negativa e interrogativa no final, na maioria das vezes. Tá? Não esqueçam disso. E o are read, ele vai ficar sempre entre o auxiliar e o verbo principal. A gente vai ver outras frases, aí vocês vão vendo como é que eles vão se posicionando, tá? Next exercise, you answer the questions above. Então, aqui vocês vão responder de acordo com as perguntas aqui, né, que foi feita. A maioria vocês viram que foram questions, que foram perguntas, e aqui vocês vão responder. Aqui você tem as possible answers, né, que são as respostas possíveis. Tá? Quem quiser colocar diferente, colocar ela na negativa, pode colocar. Ou se você quiser colocar ela na afirmativa, vocês podem botar aqui. Então, vamos aqui. A primeira pergunta em inglês foi o quê? Have you done anything different this day? Have you done anything different this day? Aqui você pode botar yes ou no. Se você quiser colocar yes, you write. Yes, I have read a different book. Você pode responder, sim, eu já li diferentes livros. Ou também, yes, I have watched a different television programs. Ou seja, eu já assisti ou tenho assistido, né, diferentes programas televisivos, tá? Então, vai ser a pergunta aqui, né? Você tem... o que você tem feito? Ah, professora, eu posso colocar outras respostas? Por exemplo, I have studied during this day. Eu tenho estudado, né, durante esses dias. Pode colocar. Eu tenho trabalhado, né? I have worked this day. Eu tenho trabalhado nesses dias. Pode também colocar também.
vamos aqui. A letter B, qual é a question? Have you eaten a pasta recently? A pergunta, have you eaten a pasta recently? Ou seja, você tem comido massas recentemente? Vamos lá. Aí aqui pode ser duas respostas possíveis. Se for yes, aí quando fala de pasta, aí tá falando de um contexto geral, tá? Macarrão, espaguete, lasanha, pizza, no contexto geral, quando ele fala pasta. Então, eu vou responder yes, I have, se vocês estiverem, no caso, acontecendo isso, né? Yes, I have eaten pasta recently. Se for no, lembrando que quem vai para a negativa vai ser o haven't, tá? Ele que vai para a negativa. Então, vai ficar I haven't eaten pasta recently, tá? É ele aí que vai aí para a minha negativa aí. Ok? Vamos continuar. Nicolas, eu vou pedir para você abaixar um pouquinho seu microfone aí, por favor. Dá para Tô tá com o ouvindo microfone aqui. mutado, professora. Oi? Eu tô com o microfone mutado. É Tô o com o João, microfone é o João. desligado. Ah, então não é você não, né? Pensei que era você, porque tá aqui microfone ativo. É João, é o João. Obrigada. Porque senão vai atrapalhar aqui os colegas aqui. Aí aqui, você tem na letra C. Aqui você tem o uso do already e do yet, tá? Ah, professora, é opcional? Bom, aqui você tem no final, ó, por que vai ter que ser usado aqui? Vamos ver? Vamos lá, vamos analisar aqui a pergunta. Olha só, have you watched the Leslie Steven Spielberg movie? Ou tá perguntando o filme. Peraí, só um minutinho. Então, como eu estava dizendo aqui, a pergunta. Peraí, deixa eu ver se tem mais algum aluno que quer entrar. Não. Bom, então continuando aqui, na pergunta aqui, ó, a pergunta foi: Have you watched the latest? Ou aqui tá dizendo, né? Se você assistiu o último filme do Steven Spielberg, né? Aqui você tem lasted, né? Aqui você está aqui como adjetivo, né? O último filme, né, do Steven Spielberg. Aí aqui você vai ver o quê? Aqui você pode, até que é optativo, né? Se você assistiu, você pode dizer yes, eu assisti. Só que aqui você tem o acrescentamento do already e do yet. Mas aqui é opcional. Você pode dizer sim, eu já assisti, ou tenho assistido, ou não tenho assistido. Pode responder, mas aqui está a opção do already. Então, vamos analisar a pergunta. Está perguntando se você assistiu o último filme do Steven Spielberg. A pergunta é essa, né? Aí aqui a resposta vai ser yes, have read, tá? É opcional esse read aqui, tá? Não é obrigado a colocar, não. Aí tá dizendo que já assistiu, né?
Lembrando que o filme do Steven Spielberg são vários. Você tem Jurassic Park, você tem vários, né? Poltergeist. No, I haven't watched it yet. Se você quiser colocar o read na frase, você pode colocar. Lembrando que a read eu só vou usar em frases afirmativas, tá? Se for em frases negativas, aí in this case você vai usar o yet. Vai usar o yet aqui no final. Ou seja, eu já assisti o filme, o outro. Eu ainda não assisti o filme, tá? Mas, professora, é obrigatório? Repetindo. Professor, está sendo bem repetitiva, taxativa nisso. Professor, é obrigado colocar o already e o yet? Não, porque eu posso dizer, não, eu não assisti, ou eu tenho assistido. Pode responder dessa forma. Aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. A pergunta. Para aí. A pergunta é: have you ever gone bowling? Ou seja, você tem ido no boliche, né? Aí aqui pode ser que sim, pode ser que não. Então, I have already gone, né? Lembrando que o gone é o particípio do verbo go, tá? Vou ver se no segundo tempo eu mostro para vocês uma listinha para vocês saberem o porquê que se escrevem dessa forma. Eu até mostrei, mas os outros, a maioria lá, não, tinha irregular, mas eu quero mostrar outros também, tá? Outros verbos. Então, aqui, I haven't already gone bowling. No, ou pode ser no, I haven't never gone, né? Ou pode ser, né? Ou seja, já fui, eu tenho ido, né? Agora, vamos aqui. A última questions é o quê? Se você tem feito, como aqui está com yet, tá? Então, você vai ter que responder com yet, tá? Então, se você já fez o dever de casa, ou se você tem feito, né? Já tem feito, né? Então, aqui tem que ser, realmente vai ter que usar. Por quê? Porque aqui a pergunta está com os elementos, né, do yet e do... Se for afirmativo, você vai ter que botar already. Se for afirmativo, already. Se for negativa, yet. Então, está perguntando se você já fez o dever de casa. Então, sim, eu quero dizer sim, já fiz. Então, I have already done it. Tá? Lembrando que a pergunta, a resposta completa. Esse it aqui está se referindo ao homework. Tá? Então, sim, já fiz. Se não, no, I haven't done. Se você quiser colocar homework aqui ao invés de it, beleza. Não tem problema nenhum. Tá? Bom, vamos para 118. 118 no meu, né? De vocês é 28. Bom, deixa eu passar aqui para cá. Isso aqui. Aqui é uma atividade para vocês fazerem em casa, mas eu já vou fazê-la. Marquei aqui com vocês. A gente vai fazer hoje, vamos tentar fazer até a 29. Se a gente conseguir fazer tudo, tá? Beleza. Mas se não conseguir, aí vocês fazem o mesmo esquema. Vocês terminam e me apresenta para mim. Se tiver alguma coisa errada, né, eu boto as observações. Né? Se tiver certo, se eu não responder nada, é porque tá tudo ok. Bom, aqui você tem as expressões, né, que a gente pode usar com already or yet. Eu vou colocar, vou ver se dá tempo, vou colocar algumas frases para vocês verem como é que isso funciona bem isso. Aqui a gente tem, ó,
Using the expressions from the box to the make sentence about you. Então, aqui você vai usar essas frases, vai montar frases, tá? Usando essas expressões aqui e usando a red. Aqui é pessoal, tá? Eu vou ver se eu coloco o Word aqui. Primeiro eu vou traduzir isso aqui para vocês saberem, para vocês montarem frases com isso aqui. Aqui você tem o primeiro complemento da frase, que é Read the book The Boy in the Striped Pyjamas. Né? Então, aqui você tem, eu li o livro do menino, né? Lembrando que eu estou falando eu li, porque a gente vai usar present perfect, tá? Turning 14 years old, ou seja, por volta dos 14 anos. Eu vou colocar algumas respostas sugestivas, tá? Eu acredito que aqui, falta 10 minutinhos. Eu acredito que aqui não vai dar para vocês fazerem no espaço. Deixa eu ver aqui. Não vai dar. Então, vocês coloquem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar só duas daqui e vamos montar ela. Aí vocês vão escrevendo aqui bem no cantinho aqui do livro. A não ser que vocês queiram colocar no caderno. Isso aí fica a seu critério. Tá? Aí você tem have a boyfriend or girlfriend, né? Boyfriend, namorado, girlfriend, namorada, né? Ou seja, eu quero dizer que eu tenho, né? Tenho e ainda continuo com ela. Por isso que quando eu uso present perfect, isso. Eu consegui uma namorada em algum determinado momento no passado e ainda estou com ela no presente. Agora, quando eu dizer eu tinha, aí não. Dá para entender que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Então, vocês viram a diferença do present perfect para o simple past. Então, take a shower today, ou seja, eu quero dizer take a shower é tomar banho hoje, né? Take a break, que é um intervalo, né? Take a break today, eu tenho intervalo hoje. Study for my next test. Então, a gente vai selecionar duas frases. Eu vou selecionar, tá? Quem quiser colocar diferente aí, fala, teacher, vamos fazer com essa frase aqui, tá? Antes de a gente fazer essa atividade, eu vou deixar essa atividade, tá? Para daqui a pouco. E vou mostrar para vocês rapidinho antes da gente finalizar, que eu só vou fazer uma prévia aqui com vocês. Só um instantinho. Bem rápido aqui. Essa lista, tá? Ela vai estar na internet. Vocês podem até imprimi-la, é tudo praticamente igual. Vou colocar uma bem conhecida aqui. Deixa eu... Se vocês quiserem... Se vocês quiserem imprimir, eu dou até o site, apesar que no site tem várias mesmas, tá? Deixa eu compartilhar antes de fazer aquela atividade. Bom, eu vou comentar com ela no início, para a gente fazer aquela atividade. Aqui tem a lista de alguns verbos aqui, eu fui nesse site aqui, tá? Mas tem outros também, tem vários. Para nossa sorte, existe mais verbos regulares do que irregulares. A gente tem mais 6 minutinhos de aula, vou fazer a chamada aqui rápido.
Ó, para vocês verem como o verbo ele fica. Aqui você está na forma normal, que é Barry form, né? Que é a forma sem estar no presente, sem estar no passado, né? A forma normal. Se tivesse to aqui na frente, seria a forma, né, finitiva, que no português seria aqueles verbos que têm a terminação ar, e ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. No inglês, isso se resume com o to, né? Aqui você tem a forma como ele se escreve no passado. Aqui você tem o verbo, que é o verbo despertar, né? Aqui você tem o wake. No passado, ele ficou woke. E no particípio, que é essa coluna que está em verde que nós estamos usando, a gente não está usando, nós não estamos usando essa coluna aqui, não. Ano passado é que a gente usava essa coluna, a gente agora está usando essa para fazer o present perfect. Então, quando eu for passar o verbo para o particípio, eu vou usar essa coluna aqui. Quando vocês verem escrito participle ou past participle, vocês sabem que vocês vão usar essa tabelinha aqui. Então, olha como é que se escreve, ó. Walking, né? Wake, woke e walking, né? Aqui você tem o be, que é o verbo to be. Ele no passado, ele ficou was e were, lembrando que um é para singular e o outro é para plural, tá? Lembrando dessa flexão que eu dei também para vocês no ano passado. E o particípio been, tá? Então, vocês viram aqui as diferentes formas de se escrever quando ele é irregular, tá? Ele é irregular. Agora eu vou fazer aqui a chamada para a gente finalizar, para não desligar, né? Aí, quando a gente voltar, eu vou retomar aquela atividade e vou mostrar para vocês a lista do verbo, tá? No livro de vocês tem. Até tem, mas é muito pouco. Andrei, Alan, Gabriel, Pedro, Gustavo, João, Vitor, Miguel, Nicolas, então, eu fiz aqui a chamada, tá? Aí, no segundo tempo, eu vou fazer a chamada de novo. E a gente continua. Eu vou estar encerrando agora, tá? Ô, professora, falou meu não. Qual Nicolas. foi? Thierry. Thierry. Ah, meu nome também, filho. Quem que tá falando? André, filho. André. Ah, tá. Eu escrevi Andrei. Tem o Andrei também. O Andrei também. Caraca. Porque tá assim, Andreal. Andreal. Aí tem aqui o Andrei. Pega a visão. Agora que eu tô vendo aqui, Andrei. Tá ok. Aí no segundo tempo, a gente continua. Tá bom? Então até daqui a pouco.